Graça e paz, igreja. Não esperava estar aqui tão cedo, vou falar bem a verdade para vocês. A primeira vez que eu fui levar uma palavra foi em 2019. Eu era do SOU ainda. Para quem não conhece o SOU, é o Ministério de Adolescentes da igreja. Levei um devocional lá de 10 minutos. E eu lembro que Deus colocou bastante no meu coração que em algum momento eu voltaria para falar. Só que eu não esperava que fosse tão cedo, como eu falei, né? Eu esperava que eu tivesse um pouco mais velho. Mas vamos lá, seja feita a vontade de Deus. Eu venho aqui hoje como servo. Eu venho aqui hoje como mensageiro. Eu venho aqui hoje só como uma pessoa que Deus levantou para estar aqui. Eu não estou aqui porque eu tenho capacidade, mas porque Ele me capacitou. E eu creio no poder do Espírito Santo, creio que Ele está aqui nesta noite, e creio que a palavra que Ele colocou no meu coração vai falar com as pessoas que tiver que falar. Pode se assentar. E queria que você abrisse a Bíblia em Mateus 6. Curiosamente, Sofia está em algum lugar, luz é forte. Falou de Mateus 6, a palavra de hoje está em Mateus 6, só que não é no 21, é no 24. Mateus 6, 24. Na verdade, eu queria ler a partir do 19. Acho que vai ser melhor. 6, 19. Mateus 6, 19. Todo mundo abriu? Obrigado, Luiz. Valeu. Mateus 6, 19 diz assim: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. 21. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Vamos lá para o 24 agora. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Acho que a maioria de nós já escutou essa passagem várias e várias vezes e sabe que talvez na sua versão da Bíblia esteja, ao invés de dinheiro, mamon. Mamon era o deus das riquezas. Então, quando a gente fala dinheiro, não necessariamente é dinheiro tipo Pix, é bens, tá? Riquezas. E é um pouco nessa linha que eu queria falar. Mas antes de eu falar um pouco sobre a aplicação disso para a nossa vida, eu quero falar sobre o contexto dessa palavra. A gente vê que a gente não pode servir a dois senhores, e um pouco antes Jesus fala que não devemos acumular tesouros aqui na terra, mas qual que é o contexto disso? Para isso a gente tem que voltar, e se você quiser acompanhar comigo, está em Mateus 5. Então a gente está em Mateus 6, Mateus 5:1, diz assim: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo... Essa parte de Mateus 6, na verdade, Mateus 5 até Mateus 7, é o famoso Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, como muitos já ouviram falar. E é um sermão onde Jesus estava cercado de uma multidão e resolve subir no monte, se assenta nesse monte, e seus discípulos, vendo ele ali, se assentam e ali Jesus começa a ensiná-lo. E do capítulo 5 a 7 de Mateus e também em Lucas, a gente tem esse sermão do monte, onde Jesus fala sobre oração, jejum, bases da fé cristã, até que a gente chega em Mateus 6, onde ele fala sobre os tesouros no céu. E onde ele fala sobre que não podemos servir a dois senhores. Não é possível que a gente consiga servir a dois senhores. E Deus falou muito forte no meu coração para trazer essa palavra hoje, porque por muitas vezes eu sinto que nós, mesmo estando dentro da igreja, servimos a dois senhores. Às vezes sem perceber. Eu acredito que muitas pessoas aqui, e eu me coloco nesse grupo, esperam algo do Senhor, colocam algo em suas orações, mas muitas vezes
aquilo que estamos esperando no Senhor toma o lugar do Senhor no nosso coração. E nós precisamos entender que no nosso coração não pode haver outro no trono a não ser o único que merece estar no trono. O nome dele é Jesus. Eu acho que o que Deus colocou no meu coração é que, como eu disse, por muitas vezes estamos esperando algo do Senhor, mas isso acaba tomando o lugar dele e não devemos, e eu coloco isso hoje aqui nessa noite, nós não devemos colocar a nossa esperança naquilo que estamos esperando em Deus. Nós temos que colocar a nossa esperança em Deus, nele. Em outras palavras, não devemos adorar a Deus pelo que Ele faz ou pelo que Ele deixou de fazer em nossas vidas, mas devemos adorar a Deus pelo que Ele é. Porque mesmo se a bênção não vier, Ele ainda é digno de ser louvado. Ainda que a figueira não floresça, Ele é digno de ser louvado. Ainda que a bênção não aconteça ou que as coisas não ocorram da maneira que pensávamos, Ele ainda é digno de ser louvado. Afinal, foi Ele que nos tirou do vale da sombra da morte e nos colocou em sua maravilhosa luz. Devemos adorá-lo pelo que Ele é, não pelo que Ele pode nos dar. É isso que Deus quer falar para você e para mim nesta noite. Porque às vezes esperamos coisas do Senhor, às vezes choramos todas as noites por algo, mas esquecemos que Ele está ali para nos dar vida e que existe algo muito maior preparado para nós. E este algo está em Romanos 8:18. Aleluia. Se você quiser abrir em Romanos 8:18, já até me ajuda. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Não importa a circunstância que você esteja passando, eu não sei se você precisa de um emprego, de uma cura, eu não sei se o seu relacionamento com Deus ou com uma pessoa próxima de você, da sua família, está difícil. Mas eu digo para você que não importa como esteja, nada é maior do que a glória que em nós há de um dia ser revelada. Essa é a esperança de todo cristão. Não é que receberemos a bênção, é que estaremos com o Pai. A glória é dele. E por muitas vezes a gente confunde aquilo que esperamos em Deus com estar com Deus. E o povo de Deus passou por isso várias vezes. E para a gente exemplificar, eu queria que você abrisse em 1 Reis. 1 Reis 16. Enquanto você abre aí, antes de eu falar o versículo, acredito que muitas pessoas viram a peça do Êxodo, né, que a gente teve semana passada. Parabéns. Moisés está aqui nesta noite. É uma peça linda. Deus fez muitos milagres ali. A gente viu alguns. O mar se abriu, aqui nesse telão. As 10 pragas foram sobre o Egito. E depois disso, a história continua, né? O povo é liberto, eles vão para o Egito, vão para o deserto. E ali no deserto, o povo se desvia dos caminhos do Senhor. Enquanto Moisés estava lá subindo no monte, vendo a glória de Deus, o povo estava com medo embaixo, e aí por estar com medo, acabou criando deuses para si. Aquela história do bezerro de ouro, né? E começou a adorar esses deuses. E o que é engraçado é que o povo, até aquele ponto, já tinha visto tantas coisas. Depois do mar se abrir, muitos milagres aconteceram. A Bíblia diz que o povo era guiado por uma coluna de nuvem durante o dia, e durante a noite era uma coluna de fogo. O próprio Deus estava com eles. Os aquecia, os iluminava no deserto. A Bíblia diz que maná caiu do céu para alimentar o povo e que água saiu de uma rocha. E o povo, mesmo vendo todos esses milagres, mesmo sendo liberto da escravidão, ainda assim criou deuses para si. E disse não, e virou as costas para o mesmo Deus que um dia os libertou. O povo estava mais interessado no milagre do que em quem faz o milagre. E às vezes a gente passa pelo mesmo problema. Às vezes a gente faz a mesma coisa. E às vezes é sem perceber. Mas isso foi só para você conseguir abrir em 1 Reis. Vamos para 1 Reis, capítulo 16. Obrigado.
1 Reis, capítulo 16, versículos... Queria abrir no 29. O que acontece aqui? Vou trazer o contexto da época. Não estamos mais no deserto, passou um tempo, o povo de Deus, né, passou um tempo, um bom tempo. E 1 Reis vai falar, obviamente, dos reis. E a gente chega num ponto que tem um rei chamado Acabe. E este rei Acabe, ele era o rei do momento, enfim, começou a reinar ali. E o que acontece, acho que ao invés de eu explicar, vamos ler. De 29 até 33, é curto. Vamos lá. 1 Reis 16, 29 diz assim: No 38º ano do reino de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. 31. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal. Fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Acabe se casou com uma mulher chamada Jezabel, e Jezabel não servia ao Senhor, ela servia a Baal. Isso desagradou o coração do Senhor. Mas mais do que isso, Acabe foi lá, construiu um templo para Baal, um altar para Baal e um poste sagrado para Baal. Acabe que veio de uma família onde o Senhor era o Senhor daquele povo. Isso entristeceu o coração de Deus e o irou, mais do que todos os reis antes dele. Agora vamos falar um pouco sobre Baal. Quem era Baal, afinal, né? Estamos falando aqui de Baal. Baal é um nome até que genérico. Baal significa Senhor. Não lembro em que língua agora, não sei se era hebraico. Mas significa Senhor. E por muitas vezes era utilizado para vários deuses diferentes. Era alguma coisa Baal, para indicar Senhor, um grau de autoridade. Só que o Baal que está descrito aqui é um Baal que vem a partir do povo dos cananeus. Baal era considerado pelo povo, pelos cananeus, como o Deus universal da vida. Ele era o Deus da fertilidade para alguns. Para outros ainda, inclusive, traduzindo do hebraico, pelo que eu tinha visto aqui, ele era o Deus das tempestades, ou o Deus que controla o clima. Esse era o Deus que era adorado na época. Baal também significava que era o Deus mais poderoso entre a série de deuses que eles tinham. E isso irou o coração de Deus. Mas algo que eu acho interessante é que algumas interpretações, porque esse Deus tinha várias interpretações no Oriente Médio, mas uma muito famosa é que ele era o Deus do clima, o Deus das tempestades. E aí vem Elias, em 1 Reis 17:1, que está escrito assim: Ora, Elias de Tisbe em Gileade disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Elias chegou e falou: é o seguinte, em nome de Deus, não vai chover, até que eu diga que vai chover. E assim aconteceu, por 3 anos. Isso irou o coração de Acabe. Afinal, se não chovia, não tinha comida. Se não tinha comida, o povo morria. Era uma época onde, pelo fato de Acabe servir a Deus e Jezabel, que era a rainha, servir a Baal, o povo estava dividido. Então, alguns profetas eram mortos, alguns profetas do Senhor, e Elias estava sendo perseguido. Afinal, ele tinha feito parar de chover. E a história de Elias é bem interessante, porque a Bíblia não fala muito sobre o passado de Elias. Só fala de onde ele era. Mas acompanhando aqui no capítulo 17, só para a gente ver quem é Elias. Elias, depois de ter falado isso, começou a ser perseguido por Acabe, para ser morto. E Deus fala: Elias, vai para a floresta, lá eu vou mandar um corvo para te alimentar, se alimenta da água se beba da água do riacho enquanto der. Só que como não chovia,
os corvos o alimentou, mas a água uma hora secou. E Deus falou, Elias, é o seguinte, vai para Serepta então, lá tem uma viúva, ela vai te alimentar. Elias chega para essa viúva, completamente aleatório, e ela estava carregando uns gravetos, ele fala, por favor, me dê de beber e de comer. Ela fala, olha, eu só tenho água, comida, eu só tenho um pouco de farinha e azeite, mas é para eu e meu filho comermos, depois a gente vai morrer, eu não tenho mais nada. Mas Elias vai dizer, em 1 Reis 17, 14, e diz assim, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Elias diz isso, a mulher volta para casa, faz um bolo para Elias, com esse azeite, com essa farinha. Alimenta Elias, depois alimenta o seu filho, se alimenta, e o azeite não acaba, e a farinha não acaba. Mas surge outro problema depois disso. O filho desta viúva adoece e morre, eventualmente. Elias vendo essa situação, ela começa a reclamar, fala, mas o que eu fiz? Deus te enviou aqui para mostrar os meus pecados, o que está acontecendo? E Elias vai lá e ele ora 3 vezes sobre o menino e ele ressuscita. Ele volta a viver. E a mulher olha para Elias e diz, agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor, vinda da tua boca, é a verdade. Isso é um pouco do contexto, tanto de Acabe e de Jezabel, quanto da vida de Elias. A gente vê que em um capítulo, ele foi alimentado por corvos, uma viúva o alimentou, ele ressuscitou os mortos, ele fez com que a comida se multiplicasse, afinal não tinha. Ele era realmente um homem diferente. Mas que fique claro que Elias não era diferente porque era Elias. Elias era diferente porque o poder de Deus estava sobre Elias. Elias não fez parar de chover pela palavra dele, mas pela palavra do Senhor que veio a ele. Nós temos que entender que todo o poder vem dele. Mas a história continua. Depois disso, Elias, ele vai até o gerenciador ali do palácio, o nome dele era Obadias. Chega para Obadias, que também era um servo do Senhor, e fala, olha, eu quero falar com Acabe. Tudo isso porque, depois de 3 anos, sem chover, a palavra do Senhor veio a Elias, lá em 1 Reis 18:1, e diz assim, vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Estava na hora de chover. E Elias começa e diz 18:2 que Elias foi. Elias obedeceu. A partir daí, então, Obadias fica meio receoso, mas no final das contas, Elias se encontra com o rei Acabe. E nesse contexto ele fala assim, é o seguinte, eu quero que você traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, outro deus, e me encontre lá no Monte Carmelo, era um monte que tinha próximo dali, e naquele monte as pessoas adoravam a Baal. Se encontre comigo no Monte Carmelo, eu quero que você esteja lá, os 450 profetas, os 400 profetas de Aserá e todo o povo de Israel se reúnam lá. E Acabe, há 3 anos sem chover, vendo o cara que fez parar de chover, obedeceu. Nesse contexto, está todo mundo em cima do monte, Elias no centro, o povo em volta, e Elias diz que, eu ia ler, mas é bem longo. Elias decide então, faz uma proposta. Ele fala assim, gente, vamos pegar 2 novilhos, eu vou fazer o meu sacrifício a Deus e vocês fazem o seu sacrifício a Baal. E aquele Deus que responder com fogo e consumir o sacrifício, este é o Senhor. E o povo achou bom. Diz aqui que o povo achou bom. 1 Reis 18, 23, lá no finalzinho. E o que acontece foi que Elias falou, pode ir primeiro, galera. Então foi lá os 450 profetas de Baal, dançando em volta do sacrifício, pedindo que o fogo caísse do céu. E fizeram isso durante a manhã inteira, depois durante a tarde inteira. E nada aconteceu. Chegou até um ponto que eles começaram a se cortar, porque isso era parte de um ritual deles.
Eles começaram a se cortar até que saíssem sangue e clamavam a Baal para que consumisse o sacrifício. Mas nada aconteceu. Até que chegou a vez de Elias. Elias falou, beleza, não deu certo, minha vez. Antes de clamar a Deus, Elias fez o seguinte. Ele pediu que derrubassem 4 jarros de água sobre o sacrifício. E derrubaram a primeira vez. Depois ele pediu, façam de novo. E derrubaram a segunda vez. Depois façam de novo, terceira vez. O altar estava tão cheio de água que a lenha estava encharcada, o novilho que estava no sacrifício estava encharcado, e em volta do altar, em volta do sacrifício, tinha uma poça de água. E a partir daí, Elias faz uma oração. Ele diz assim em 1 Reis 18:36. Se puder abrir. Bom, vou ler aqui. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que sou Teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem Tua. 37. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. E no 38. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. E 39, quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Glória a Deus. E o que a gente pode aprender com essa história? Afinal, foi um pouco longa, não esperava que fosse tão longa. Mas foi um pouco longa. O que podemos aprender com a história de Elias? O que podemos aprender com esse episódio? Primeira coisa que eu queria falar para vocês é que Elias fez um milagre para que o povo visse quem é Deus, não o que ele faz. Precisamos entender que o milagre, quando ocorre em nossas vidas, quando ocorre aqui na frente no domingo de manhã, quando ocorre aqui na frente no domingo à noite, ele nunca tem o fim de simplesmente te trazer prazer e felicidade aqui na terra. Os milagres de Deus sobre as nossas vidas nunca têm um fim em si mesmo. Eles têm o fim de glorificar a Deus. Afinal, Ele que nos deu o milagre. Então entenda que, independentemente do desfecho, nós temos que ter a certeza que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável sobre a sua vida. Ele é justo, Ele te ama e Ele quer o melhor para os seus filhos. Mas devemos entender que, quando o milagre ocorre, é para Ele também, não é para nós. É para a glória dEle, é para que Ele seja visto. De que vale um milagre se não há quem fale do milagre? Entenda, o fogo caiu não porque tinha que cair, porque Deus falou, vou jogar fogo. Não, o povo precisava ver quem é Deus. Elias vai dizer que, 37, ele diz, responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para Ti. Este era o objetivo do fogo cair do céu, e queimar o chão, e queimar a lenha, queimar o holocausto, queimar toda a região que estava ali encharcada de água anteriormente. Este era o propósito, todo milagre tem um propósito, é isso que eu quero te dizer. Se o milagre não chegou, ele vai chegar, se glorificar a Deus, se esta for a vontade dEle. Nicolas, mas e se não chegar? A vontade dEle é boa, perfeita e agradável. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável. O que Deus quer que eu fale para você nessa noite é que, mesmo se o milagre não vier, nós não adoramos o milagre, nós adoramos a Ele. Ele é digno. E se o milagre ocorrer, testemunho do milagre. De que vale um milagre se a gente guardar ele para nós? A nossa alegria, porque muitas vezes as circunstâncias ou algo que estamos esperando é porque nos dói, porque de alguma forma nos machuca. Mas em Filipenses 4:4 diz para nos alegrarmos no Senhor. Algo que eu quero dizer também é que nós devemos colocar a nossa alegria no Senhor. No Senhor. Filipenses 4:4 diz, alegre-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se.
E voltando para Romanos 18:8, nada que passamos aqui nesta terra é para sempre. A esperança de nós cristãos, a esperança daqueles que amam a Jesus, é que um dia Ele voltará, para que possamos estar com Ele por toda a eternidade. O que é uma noite em prantos, o que é um dia ruim, o que é uma circunstância ruim, o que é uma palavra que te machuca, uma notícia que vem e que dói, se comparados à eternidade com o Pai. Jesus venceu o mundo, venceu as aflições, Jesus passou aflições. A maioria das pessoas que seguiram a Cristo no passado foram perseguidas e mortas. Porque elas sabiam que mesmo se tivessem dores e aflições na terra, estariam com o Pai. Isso que devemos entender. Estou quase terminando. Segundo ponto. Os milagres aconteceram pela vontade de Deus e não de Elias. O que é engraçado, porque eu li com vocês 1 Reis 18. 1 Reis 18, 1, que diz que depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias. No caso, a palavra do Senhor veio a Elias e disse: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Não foi a vontade de Elias que o levou para aquele monte e que fez com que o fogo caísse do céu. E que posteriormente os 450 profetas de Baal morreram e chuva caiu. Não foi porque Elias quis, mas porque Deus queria que acontecesse. Os milagres, como eu disse, eles sempre têm um propósito. Quando olhamos para o ministério de Jesus, foi recheado de milagres, cheio de milagres. Mas os milagres não foram o ministério de Jesus. Os milagres seguiram o ministério de Jesus. Jesus curou cegos, coxos, surdos, mudos. Tenho certeza que muitas curas que nem às vezes estão descritas na Bíblia aconteceram. Estão descritas na Bíblia, coisas que aconteceram, mas não estão descritas na Bíblia, perdão. Mas o que nós devemos entender é que os milagres, eles eram uma forma de Deus ser visto, do povo entender quem era Deus, para que o coração do povo estivesse em Deus. Este era o foco. O nosso ministério nunca foi milagres. Nosso ministério nunca foi milagres. Nosso ministério está em Marcos 16:15. Se você puder abrir, por favor. Marcos 16:15. Aqui Jesus diz qual era o ministério dos discípulos e qual é o nosso ministério. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Os discípulos, em Atos, não lembro agora o capítulo nem o versículo, mas eu sei que está em Atos. Lá diz que sinais e maravilhas os seguiram. Sinais e maravilhas também nos seguirão. Mas nós precisamos entender que não é sobre os sinais e as maravilhas. É para que o coração do povo e o nosso esteja nele. Realmente espero que Deus esteja falando ao seu coração nesta noite. E por fim, algo que eu já contei. Deus não está interessado no milagre, mas Ele está interessado no seu coração e no meu coração, no coração do povo. Como eu tinha lido aqui, a oração de Elias para que caísse fogo do céu não foi: Deus, derrama fogo, amém. Não. Foi: derrama fogo para que o coração do povo se volte a ti. Esse é o propósito do milagre. Em Provérbios 23:26 diz: dá-me, filho, o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. Deus está interessado no coração. Dá-me, filho, o teu coração. Deus está interessado no seu coração. Afinal, o que foi dito aqui mais cedo é: onde está o teu tesouro, aí está o seu coração. E eu pergunto, onde tem estado o valor?
Porque o tesouro é aquilo que damos valor. Onde tem estado o nosso coração? Onde tem estado as coisas que damos valor? Porque aquilo que damos valor é aquilo que o nosso coração está inclinado. Se damos valor para aquilo que estamos esperando em Deus, então, qual o Senhor que servimos, afinal? A relação com Cristo é uma relação de dependência. E essa palavra é para você, mas é para mim também. Precisamos depender do Senhor. Afinal, não vai ser fácil. A vida não é fácil. Mas Ele está conosco. E Ele está contigo. Nós devemos ser diferentes de Tomé. Para quem lembra da história de Tomé, Jesus já tinha ressuscitado, já tinha se encontrado com os discípulos, mas Tomé não tinha visto. E Tomé estava meio incrédulo, falando, não é possível que Jesus está andando por aí, ressuscitado, glorificado. E chega um momento, não vou abrir, mas vou citar para você, caso você queira deixar anotado. João 20, de 24 a 31, tem essa passagem. E é onde Jesus aparece a Tomé. Fala, tô aqui. Mas ele diz que bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Às vezes a gente está esperando um milagre para crer. Mas lembra de onde você veio. Lembra de onde Deus te tirou. Eu não falo de um lugar físico. Eu falo de onde estava o seu coração, onde só havia trevas, e um dia você ouviu, Jesus. A luz que brilha na escuridão. Onde Ele está, não tem como haver trevas. Essa luz te encontrou. O caminho, a verdade e a vida te encontrou um dia. E a mensagem de hoje é que isso deve ser suficiente. A salvação é suficiente. Deus é suficiente. A mensagem de hoje parece meio exortação, assim, mas é uma mensagem de esperança, na verdade. É uma mensagem de esperança, porque nós, como cristãos, temos algo que o mundo não tem. É por isso que a nossa missão é falar disso para outras pessoas. Porque afinal existem pessoas sofrendo, sem ninguém a recorrer, e nós temos a Deus. Precisamos falar da luz que brilhou na nossa escuridão. A Bíblia é sobre isso. É sobre a luz que brilhou na escuridão. A Bíblia aponta para Cristo. Encerrando a palavra de hoje. Eu pergunto de novo, voltando para Mateus 6, 24. Quem é o Deus que você tem servido hoje? Às vezes a gente passa tantos anos aqui, às vezes é a sua primeira vez aqui, às vezes você está só conhecendo. Mas muitas vezes a gente adora o Deus errado, achando que está fazendo certo. Às vezes a gente vê Deus como alguém distante. Mas eu digo aqui hoje para você, que Ele quer estar próximo. Deus não é um gênio da lâmpada que resolve os nossos problemas apenas. Ele diz que Jesus, em algum momento, em João 5, se eu não me engano, ele diz que agora não vos chamo mais de servos, mas sim de amigos. Jesus te chama de amigo. Jesus não quer um relacionamento distante. Jesus não precisa que todas as vezes que você for falar com Ele, que seja Santíssimo Pai. Não... É importante ter reverência, mas Deus quer relacionamento. Deus quer satisfazer o propósito dEle no seu coração. Afinal, nós fomos criados
para glorificá-lo. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. Pensando nesta palavra, A essência és tu. eu queria convidar a quem foi tocado por esta palavra, a quem o Espírito Santo falou ao coração, e que você acha que deve ter perdido a essência de quem Deus é, a essência da adoração, de quem é o seu Deus, o que é importante numa caminhada com Deus. E por vezes a gente perde de vista, mas devemos nos lembrar, enquanto esse louvor toca, eu queria convidar você, se você acha que precisa lembrar, se você acha que precisa lembrar quem é o seu Deus, se você está passando por uma dificuldade e precisa olhar para aquele que resolve, mas não só para aquele que resolve, precisa olhar para Ele, eu peço para que você venha aqui na frente, enquanto esse louvor toca. Essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. E a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Existem momentos na nossa vida que, às vezes mesmo crescendo na igreja, perdemos de vista quem é o nosso Deus, e isso aconteceu comigo algumas vezes. Eu nasci em lar cristão, cresci em lar cristão, sempre fui batista. Mas por muitas vezes eu duvidei. Duvidei de quem era Deus, duvidei dos caminhos. Chegou um momento que eu falei, eu sei o que eu estou fazendo, não preciso de Deus. Afinal, o culto era monótono, era sempre a mesma coisa e eu não via muito sentido nisso. E eu tentei viver a vida sozinho, eu tentei viver a vida do meu jeito, e estava dando certo, até que parou de dar. As coisas começaram a dar errado, os meus planos se frustraram. Eu tinha várias ideias daquilo que eu queria fazer e estava tudo desmoronando. Por vezes, perdi a alegria de viver. Mas Ele me resgatou. Às vezes você está nessa situação. Às vezes você pensa, poxa, eu quero adorar esse Deus por quem Ele é, mas como? Como que eu vou fazer isso? Meu coração não está inclinado para isso. Às vezes você perdeu a alegria de viver também. Mas assim como foi dito, a minha alegria agora está nele. E eu creio que esse é o propósito dele na tua vida também, de cada um de nós.
Ele deve ser a nossa alegria. Hoje Ele é a minha alegria. A gente é liberto de lugares tão escuros. E Deus nos transforma de forma tão poderosa. Sabe, às vezes você acha que você consegue fazer sozinho, às vezes você está aqui só por estar, porque é hábito. Assim como era para mim, mas você vai voltar para casa, vai ficar lá de boa. Talvez nem lembre da palavra. Talvez nem tenha falado com ninguém. Mas nunca estamos sozinhos. Ele está conosco. Não importa o buraco que você esteja, emocionalmente, independente da área que seja, você não está sozinho. Eu não estava sozinho, só me bastou perceber isso. E pela última vez, gostaria de convidar a quem hoje está numa situação difícil, não consegue mais olhar para o Pai, não consegue mais ter alegria, talvez em estar aqui, alegria em levantar as mãos durante o louvor, alegria de viver uma vida de adoração a Deus. Rapidamente eu gostaria de pedir que Samuel cantasse mais uma vez a essência da adoração, e se você sentir no coração, que vem aqui. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz nada. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. Vou fazer uma oração rapidamente. Feche seus olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu intercedo por esse ministério, por cada alma que está aqui, Senhor. Eu não conheço o coração dessas pessoas, mas o Senhor conhece. O Senhor conhece aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser trabalhado. O Senhor conhece das circunstâncias, dos medos, das dificuldades, porque o Senhor também é fiel para tirá-los dali. Eu oro por cada irmão, por cada irmã que hoje está aqui nesta noite, Deus. Por aqueles que esperam algo do Senhor, e que em nome de Jesus, o Senhor coloque paz e faça com que entendamos quem é o nosso Deus. Só o Senhor é santo, Senhor. Que o Senhor seja suficiente aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, fora do script total, desculpa estar aqui vindo falar. Mas é que eu estava sentado no meu lugar, eu vim falar com o Nick aqui. E cara, Deus está querendo mudar a vida de alguém nessa noite. Está querendo realmente transformar. E eu até vim aqui, falei com o Nick aqui, eu falei, Nick, por favor, Nick, conta a tua história. Conta como Deus transformou a tua vida. Porque Ele quer fazer isso na vida de alguém aqui hoje à noite. Só que, para que Deus possa mover na vida de alguém, primeiro, você tem que estar com o coração ali com Ele. Primeiro, você tem que querer essa transformação de vida. Se você não tomar uma posição, a sua vida não vai ser transformada. Deus está querendo libertar a gente. Deus está querendo trazer alegria. Deus está querendo trazer mudança de vida. Sabe,
No outro dia, no culto do Sul, eu contei isso. Sadraque, Mesaque e Abidnego, 3 rapazes que estavam sendo forçados a se ajoelhar para um dos deuses lá, na época lá de Nabucodonosor, lá na Babilônia. Eles tomaram uma posição e falaram assim, ó: mesmo que essa fornalha me queime, mesmo que me queime vivo, e meu Deus não me salve, eu ainda não me curvarei a esse Deus, porque só tem um Deus que é verdadeiro. Eles tomaram uma posição. E eu faço o mesmo apelo novamente. E desculpa por estar saindo fora, mas eu vou fazer o mesmo apelo, porque Deus colocou isso no meu coração. Se você precisa ter sua vida transformada por Deus, você vai vir aqui na frente agora. Sai do seu lugar. Não perca tempo. Não liga para quem está do seu lado. Não liga para a pessoa que está do seu lado. Nick, vem orar aqui por ela. Não liga para a pessoa que está do seu lado. Se tem mais alguém assim, vem na frente, para a gente fazer a última oração. E aí a gente vai encerrar, amém? Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz nela, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Jesus. Glória a Deus. Coloque sua mão no seu coração. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fizeste, Pai. Porque hoje houve transformação de vida. Obrigado, Pai, porque o Senhor se moveu nesse lugar, Deus. Obrigado, Senhor, por cada palavra dita, Senhor. Pela essa palavra abençoada que o Senhor nos trouxe, Pai. Por cada vida que foi transformada, liberta, Senhor, e enchida de alegria por Ti, Senhor. Obrigado, porque Tu és santo, maravilhoso, Pai. Eu peço a Ti, Pai, se há alguém assim nessa noite, Pai, e tem andado fora dos Teus caminhos, Senhor, vai agindo agora, em nome de Jesus, Deus. Quebra toda barreira, Senhor. Toda muralha que o inimigo levanta, Senhor. Eu peço a Ti agora, Senhor, quebra agora em nome de Jesus, Pai. E que ele se firme de novo na Tua palavra. Que ele se firme de novo em Ti, Senhor. Que ele se firme de novo, Pai, naquele que é o único, Pai, que é digno de todas as coisas. Aquele que é santo, Senhor. E que vai ser adorado até o fim dos tempos, Senhor. E que será adorado depois dos fins dos tempos, Senhor. Obrigado por cada um que veio aqui, Deus. Coloco tudo em Tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor nessas duas vidas. Amém.